Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário bíblico para você de todos os livros da Bíblia. Nós estamos agora no Antigo Testamento, acabamos de concluir o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é chamado Pentateuco, 5 primeiros livros de Moisés, ou a lei, ou a Torá, que é a instrução de Deus para o seu povo. A lei, o Torá, o Pentateuco, eles são considerados a base de toda a Bíblia, não é? Então, se nós pegamos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é a base de toda a Bíblia, foram os 5 primeiros livros, relata a promessa de Deus aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, de lhes dar a terra prometida, menciona como através de José eles foram parar no Egito, José como governador. Êxodo nos traz a redenção do povo, Levítico, instruções sobre sacrifícios, ofertas, a lei da purificação, que é puro e impuro, Números, o tempo que eles passaram no deserto, e Deuteronômio, a repetição da lei para aquela geração antes deles entrarem na terra prometida. Então, no nosso Antigo Testamento, ele possui 39 livros, 929 capítulos, 23.214 versos. A nossa divisão do Antigo Testamento segue a Septuaginta, de forma que nós temos 5 divisões no nosso Antigo Testamento. Os hebreus têm os mesmos livros, mas eles só têm 3 divisões, enquanto nós temos 5. As nossas 5 divisões, os 39 livros, é a seguinte. Primeiro, o Pentateuco, primeira divisão, que é similar na Bíblia hebraica, onde eles chamam de Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, nós chamamos de Pentateuco, penta quer dizer 5, teuco, volumes, 5 primeiros volumes, e eles chamam a lei, porque nesses livros contém a lei e a Torá. Aí a nossa segunda divisão nós chamamos de livros históricos. Nós temos 12 livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther. De Josué até o livro de Esther, esses 12 livros, eu vou mencionar os 12 livros, é Josué, Juízes e Ruth. Aí nós temos 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, e aí o livro de Esdras, Neemias e Esther. Esses são os 12 livros, sendo que cobre um período de 1000 anos da história de Israel, desde o momento que eles conquistam a terra com Josué, em torno do ano 1400, até a reconstrução dos muros de Jerusalém com Neemias em torno do ano 444 a.C. Então nós temos um período que cobre de 1400 a 400 aproximadamente, Nós temos um período de 1000 anos. Esses 1000 anos, nós vamos ter o período da conquista da terra por Josué, que foi em torno de 7 anos, essa conquista. Depois nós vamos ter o período dos juízes, e aí a história de Ruth, uma moabita que vem se alojar em Israel com a sua sogra, depois de viúva. E aí nós temos 1ª e 2ª Samuel, sendo que Samuel é o último juiz, e começa então a monarquia em Israel. Saul, Davi e Salomão. Cada um reinou 40 anos, nós temos 120 anos do período que nós chamamos Reino Unido. Após a morte de Salomão, quem começa a reinar é Roboão, e durante o reinado de Roboão, logo no início, houve uma divisão. 10 tribos ficaram sendo chamadas Reino do Norte, cuja capital ficou em Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram sendo considerados Reino do Sul. Simeão também faz mais ou menos parte ali, se mistura com Judá, e aí ficaram sendo chamados Reino do Sul, Reino de Judá, cuja capital era em Jerusalém.
Os descendentes do Reino do Sul eram todos de Davi, e os do Reino do Norte foi trocando os reis, não é? Houve 19 reis do Norte e houve 19 reis no Sul, e uma rainha, não é? Então teve no Reino do Sul 19 reis e uma rainha, e no Reino do Norte 19 reis. Os reinos do Norte sempre foram idólatras e aborreceram o Senhor, pelo que o Senhor enviou a Síria em 722, que o levou, antes de Cristo, que os levou para o cativeiro e trouxe um outro povo para morar ali na terra, que mais tarde se torna o povo samaritano. Já o Reino do Sul foi para o cativeiro, retorna, e aí nós vamos ter a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros por Neemias. Esdras, o sacerdote, restabelece o culto na terra. Neemias reconstrói os muros, e a história de Esther é de uma rainha que foi durante o reinado persa. Então, esses 3 últimos livros, dos livros históricos, o livro de Esdras, Neemias e Esther, são chamados de pós-exílicos, ou seja, após o exílio, não é? Então, nós vamos dar uma introdução para você nesses 12 livros históricos, ok? Então, voltando, o Antigo Testamento, nós temos 39 livros. A primeira divisão do Antigo Testamento chama Pentateuco, na Bíblia hebraica chama de Lei ou Torá, e são os mesmos 5 livros. A segunda divisão da Bíblia hebraica contém o livro Josué, Juízes, não tem Ruth, aí tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Esses daí são chamados de profetas. Josué chama de profeta. São chamados profetas anteriores. E aí na Bíblia hebraica tem Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, que são chamados de profetas posteriores. Então na Bíblia hebraica nós temos a Torá, e depois a segunda divisão chama de profetas, sendo que é no Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, profetas anteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 menores, profetas posteriores. E aí depois a terceira classe na Bíblia hebraica é chamada de agiógrafo, ou os escritos, não é? Começa com o livro dos Salmos e termina com o livro de Neemias. Então na Bíblia hebraica os agiógrafos são Salmos, Provérbios, Jó, Cantares. Aí Ruth faz parte dos chamados 5 rolos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther e Cantares, né? São 5 rolos chamados Megiliote em hebraico, né? E aí nós temos Daniel, Esdras e Neemias. Então note que Esdras, Neemias e o livro de Esther e de Ruth, tudo passa por livros escritos na Bíblia hebraica. Então, na Bíblia hebraica nós temos a lei, nós temos os profetas e nós temos os agiógrafos, os escritos, também que às vezes conhecidos como os salmos. Já na nossa Bíblia, a divisão nós temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e aí nós temos 12 livros históricos, que é Josué, a conquista da terra, Juízes, o livro de Ruth, que na Bíblia hebraica está nos escritos, agora vem para os livros históricos. Aí nós temos 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, não é? Na Bíblia hebraica, Crônicas é o último livro da Bíblia hebraica. Aí nós temos 1 e 2 Crônicas, aí nós vamos ter o livro de Esdras, de Neemias e de Esther. São 12 livros, sendo que Esdras, Neemias e Esther são pós-cativeiro. Depois, a terceira divisão, nós sabemos chamar livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí a quarta divisão nós chamamos de profetas maiores, porque eles tiveram um período maior de tempo, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São 5 profetas maiores, né? Sendo que é 4, na verdade, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Só que Jeremias tem o livro do profeta Jeremias e o livro de Lamentações, que forma 2. E forma então 5 livros dos profetas maiores.
E depois nós temos os 12. Os 12 que na Bíblia hebraica é um rolo só. Na nossa nós contamos 12 livros, que são os 12 profetas chamados menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Os últimos 3, Ageu, Zacarias e Malaquias, profetizaram no período pós-cativeiro. Ageu profetizou para o Reino do Sul, para que Zorobabel reconstruísse o templo. Zacarias, mesma coisa. E Malaquias, o último dos profetas. Então a nossa Bíblia tem 5 divisões: lei, históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores. A Bíblia hebraica, 3 divisões: lei, profetas, sendo que eles têm profetas anteriores e profetas posteriores, e o hagiógrafo, que são os escritos, sendo que Crônicas encerra a Bíblia hebraica. O livro de Crônicas vai encerrar a Bíblia hebraica. Essa é a divisão da Bíblia hebraica. Muito bem, nós terminamos o nosso comentário no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Esses livros, que são chamados Pentateuco, possuem um total de 187 capítulos, 5.852 versos. Então, dos 23.000, nós já cobrimos 5.852 versos, sendo que Gênesis tem 50 capítulos, 1.533 versos, Êxodo tem 40 capítulos, 1.213 versos, Levítico, 27 capítulos, 859 versos, Números, 36 capítulos, 1.288 versos, e Deuteronômio, 34 capítulos, 959 versos. Somando todos os capítulos, um total de 187 capítulos entre os 5 primeiros livros, e com um total de 5.852 versos. Agora nós vamos entrar nos livros históricos da Bíblia. Vamos começar com Josué, vamos depois para Juízes, vamos estudar também o livro de Ruth, vamos estudar 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, e estaremos estudando o livro de Esdras, Neemias e Esther, esses 12 livros. Então a história de Israel cobre o período que vai de Josué a Esther, de Josué a Esther, 12 livros na nossa Bíblia, do jeito que nós temos o nosso Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica, o registro da história de Israel está em 2 seções distintas. Nós vamos ter os profetas que incluíam Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1ª e 2ª Reis, que é chamado na Bíblia hebraica de profetas anteriores. E aí nós vamos ter alguns livros que estão nos escritos, como 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias. Ruth e Esther também fazem parte dessa seção, que estão incluídos chamados 5 rolos do Meguiliote. Os 5 rolos do Meguiliote são textos que são separados para ler em festas judaicas. Ruth é lido no Pentecoste. Esther é lido na festa do Purim. Tanto o povo, mas de uma maneira como os pais, eles viam a história se cumprir na história do povo de Deus, na vida da nação. Então esse grupo de 6 livros que nós mencionamos, não constando Ruth, é considerado para muitos estudiosos como uma obra completa. Alguns o chamam de história deuteronomista, porque o ponto de vista teológico expressa semelhante ao Deuteronômio, não é? Então vamos falar um pouco da história profética. No hebraico, a narrativa histórica que vai de Josué a 2ª Reis recebeu o título Profetas Anteriores, e isso servia para distinguir esses livros dos chamados profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores.
É provável que aqueles livros foram classificados como profecias, porque o objetivo principal dos livros era ensinar, ao invés de simplesmente fazer um registro, porque eram histórias e não tanto como palavra de Deus para eles, na vida da sua nação. Compilando essa história profética, se os livros são tratados como uma só unidade, a data mais antiga que pode ser atribuída a toda a coleção deve ser pouco depois do último acontecimento registrado em 2 Reis, a libertação do rei Joaquim da prisão em 56 a.C., em 561 a.C. No entanto, isso se aplicaria apenas à atividade redacional mais recente. A maior parte do material é bem mais antiga e tirada muitas vezes de fontes contemporâneas, de acontecimentos que narra. Essas fontes citadas no texto, o livro de Jazar, que é chamado Livro do Justo, possivelmente o Inário Antigo de Israel, o livro também de Atos de Salomão e de Crônicas e dos Reis de Israel, que não tem nada a ver com as crônicas na nossa Bíblia. Esses eram os arquivos da corte e eram os históricos populares baseado neles. Eles ensinavam duas coisas. Uma, que Israel, durante a monarquia, surgiu uma considerável quantidade de livros históricos. Segundo, que os escritos bíblicos tinham à disposição um bom número das fontes escritas. É também justo supor que as fontes citadas não foram as únicas usadas e que outras obras, tais como a História da Corte de Davi e uma coleção de histórias de Elias e Eliseu, também foram livremente usadas. Muitos desses livros que não entraram para a Bíblia são chamados de pseudografia, porque não se sabe quem escreveu, às vezes escreveu e atribuiu um nome como os oráculos de Salomão, não é? Atribuía a Salomão, mas foram escritos mais tarde. Quanto aos livros, seus conteúdos, esses livros chamados históricos, que vai de Josué e Esther, trata de um período que vai desde a entrada da terra de Canaã, com Josué, ao tempo de Josué, até metade do exílio babilônico. A maioria dos estudiosos refere datar a entrada de Canaã no 13º século a.C., em torno do ano 1400. E eles acreditam que os acontecimentos narrados de Josué e Juízes ocorreram entre 1400 até o ano 400. Outros, cronologicamente, acreditam que ocorreram entre 1240 a 1050. Recentemente, a data antiga, que parece concordar com 1 Reis 6.1, recebeu forte apoio na cronologia, revisando os faraós e produzido pelo Davi Rowell. Veja o comentário também, o Egito, não é? Josué abrange toda a vida do sucessor de Moisés e descreve a conquista desde a travessia do Rio Jordão até a cerimônia de renovação da aliança em Siquém, que uniu as tribos num pacto de lealdade ao Senhor Deus. O livro também apresenta uma descrição detalhada da divisão da terra de Canaã entre as 12 tribos, principalmente a segunda parte do livro de Josué, capítulo 13 ao 21. Juízes. O livro de Juízes começa lembrando ao leitor que a conquista sobre Josué não foi completa e que em praticamente todos os territórios que haviam sido demarcados para as diferentes tribos havia focos de resistência inimiga. Na realidade, esse é o contexto que passa a história narrada no livro, pois durante todo o período dos Juízes, várias tribos israelitas foram atacadas por vizinhos, amigos residentes, hostis, e os juízes eram libertadores do povo que foram destacados para liderar as tribos na luta contra eles, tanto em batalhas, como em campo aberto, como em atividades de guerrilha. O período de Juízes também é possível que ocorreu simultâneo, enquanto numa tribo
estava sob o jugo dos midianitas, outra tribo estaria sofrendo com os moabitas, não é? Então, esse é o período e várias atividades de guerrilhas. Entre os juízes se destacam os seguintes: Débora e Baraque, que lideraram as forças unidas de Zebulon e Naphtali contra os cananeus chefiados por Sísera. Gideão, da tribo de Manassés, que derrotou os midianitas e amalequitas. Jefeté, o gileadita, que subjugou os amonitas. Sansão, o danita, que foi o flagelo dos filisteus. O livro termina com duas epístolas bizarros: o estabelecimento de um novo santuário para a tribo de Dan, Juízes capítulo 17 e 18, e o castigo dos benjamitas por um ultraje cometido pelo povo de Gibeá, Juízes 19 e 20. Até aqui o elemento histórico que aparece nessas narrativas é relativamente pequeno, pois há concentração de episódios, alguns deles fundos moralistas, em que o narrador revela sua arte de contar como contador de histórias. Com 1º e 2 Samuel, a divisão entre os dois livros é artificial, provavelmente se deve apenas ao fato de o conteúdo de ambos não caber num único rolo. Então nós começamos a ter um registro mais cronológico dos acontecimentos. Isso se aplica de modo especial à história de Davi. No início, o personagem de destaque é Samuel, que é juiz, profeta, sacerdote, tudo ao mesmo tempo. Mas o interesse se concentra realmente na questão de Israel. Vai ter ou não um rei? E assim Samuel acaba ficando em segundo plano. No momento em que entra em cena, necessariamente as figuras de Saul e Davi. Saul provavelmente começou a reinar logo após a derrota em Afeca, em torno do ano 1050 a.C., quando a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus, e reinou até o ano 1100, 1011, 1010 a.C., se dá 40 anos. Davi reinou desde aquela data até aproximadamente o ano 970 a.C., em Hebrom, durante os 7 primeiros anos, e depois em Jerusalém. E aí Salomão reina de 970 a 930 a.C. 1ª e 2ª Reis dá continuidade à narrativa, começando com a coroação de Salomão como sucessor de Davi, continuando com a divisão do reino 40 anos mais tarde. E continua a rivalidade entre os reinos do norte, que agora é chamado Israel, e o reino do sul, que é chamado de Judá. Isso durou até o Israel, o reino do norte, ser absorvido pelo Império Assírio, após a queda de Samaria em 722 a.C. Depois disso, Judá, o reino do sul, sobreviveu precariamente por mais um século, sendo salvo milagrosamente do ataque do exército assírio durante o reinado de Ezequias e desfrutando de amplas reformas promovidas durante o reinado de Josias, 640 a 609. Então veio o colapso diante das forças babilônicas lideradas por Nabucodonosor, culminando na queda de Jerusalém e no exílio na Babilônia. A tristeza da derrota só é aliviada pelas palavras finais de 2 Reis, que narra a libertação do rei Joaquim do cativeiro na Babilônia. Continuava viva a esperança de um sobrevivente que daria continuidade à linhagem do rei Davi. Os temas principais dos livros de Samuel e de Reis é a monarquia. Como vimos, um dos principais pontos de interesse na história profética, ou chamada também de deuteronomista, é a monarquia, em particular a dinastia do rei Davi. Em Juízes 9, houve uma tentativa fracassada de Abimeleque, filho de Gideão, de se estabelecer como monarca hereditário em Siquém. Em Juízes 17, 21, as perversidades daquela época foram atribuídas
ao fato que não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Juízes 17:6. Em 1 Samuel, nos primeiros 5 capítulos, são dedicados ao estabelecimento de uma monarquia, principalmente nos capítulos 8 a 12. Fica claro que se deu com certa relutância, já que Israel era considerado uma teocracia e o Senhor Deus era o único rei legítimo. Mas quando Davi subiu ao trono, todos esses temores desapareceram, porque a sua moralidade pessoal deixava muito a desejar. O ponto alto do reinado de Davi foi a promessa divina de um sucessor duradouro, em 2 Reis, capítulo 7. A história de todos os reis de Judá que vieram depois dele, porque ser vista como cumprimento dessa promessa. Nós vamos encontrar ainda nesses livros profecia. Um segundo tema de grande interesse é a profecia e a palavra do Senhor. A importância que o autor dá ao ofício profético pode ser visto no tratamento dispensado a Débora, a Samuel, Natã, Gade, Aías e Micaías, Elias e Eliseu, sem falar dos vários profetas e homens de Deus anônimos que são mencionados de passagem nessa narrativa. Esses homens podiam designar e destituir reis, agiam como conselheiros reais e fiscais políticos. Eram os homens de poder porque, por sua vez, eram controladas pela palavra de Deus. E do ponto de vista do autor, era a palavra de Deus que controlava a história. Uma vez pronunciada a palavra, invariavelmente se cumpria, como se pode ver no caso da maldição sobre a casa de Acabe. O templo. Um terceiro interesse do autor é o templo em Jerusalém. Desde o início de 1 Samuel, podemos perceber uma preocupação especial com a Arca da Aliança. Ela é levada de Siló para a Filistia, de volta para Criate Jearim, até ser finalmente levada para